Então, agora vamos tratar da manipulação de arquivos na linguagem Java, né? Java Files. O manuseio de arquivos é uma parte importante de qualquer aplicativo. O Java possui vários métodos para criar, ler, atualizar e excluir arquivos. O manuseio de arquivos em Java. A classe File do pacote Java.io nos permite trabalhar com arquivos. Vamos verificar isso então. Bom, qual que é a ideia? A gente criar um objeto, aqui chamado de meu arquivo, da classe File. E para utilizar a classe File, nós vamos precisar importar o seu comportamento do pacote Java.io. Ok? Vamos lá então, eu vou pegar aqui o código-fonte para facilitar a utilização aqui no Eclipse, certo? Então, nós vamos ver aqui na execução que não tem um retorno. Nós criamos uma instância do tipo file com o nome do arquivo chamado nome do arquivo.txt e atribuímos a sua referência a esse objeto. Por enquanto, nós não temos esse arquivo criado. A gente pode ver aqui no explorador de arquivos, né? Que nós não temos esse arquivo aqui ainda. Continuando, nós vamos poder também fazer a manipulação de pastas, né, de diretórios, se a gente precisar. Então, ao invés da gente colocar no caminho um arquivo, a gente põe o caminho de uma pasta, certo? Ok. Nós vamos nos atentar para a manipulação dos arquivos e não das pastas. Vamos ver como é que cria um arquivo vazio. Então, aqui, nós já tendo aqui a referência do arquivo com o seu nome a ser criado, nós podemos executar o método createNewFile, ok? Que vai responder, vai retornar com boolean verdadeiro para sucesso da criação ou falso, não é verdade? Só que a gente tem que lembrar que métodos como criar um novo arquivo, excluir um arquivo, requer o tratamento de exceções de entrada e saída, certo? Então, nós vamos precisar lançar, pelo menos, é o mínimo que a gente precisa fazer, é lançar essa exceção e importar o seu funcionamento, ok? Vamos lá, então. Aqui, executando, nós temos a criação do novo arquivo com esse nome e também o retorno de que foi criado com sucesso esse arquivo. Vamos verificar aqui no sistema de arquivos, olha ele aqui, ó, acabou de ser criado, certo? Em seguida, nós vamos ver como se testa se o arquivo realmente existe por dentro do programa, né? Vamos lá, então. Para isso, nós vamos usar o método exists. E ele vai retornar um boolean indicando a existência ou não do arquivo. Vamos pegar o código-fonte aqui. Ok, executando. Olha só, aqui ele informou false para o método createNewFile, porque esse arquivo já está criado. Então, ao tentar criar um novo arquivo que já existe, ele não consegue e retorna falso para essa criação. Já esse true que vem em seguida significa que ele verificou o arquivo e ele existe lá na pasta, ele já foi criado, então ele já existe, então ele retorna verdadeiro para a gente. Vamos retornar aí o tamanho do arquivo em bytes. Para isso a gente usa o método length, que vai retornar um inteiro longo com o tamanho em bytes, tá? Do arquivo. Então vamos pegar o código-fonte aqui.
e acrescentar aqui. Executando, nós temos aqui o tamanho 0 do arquivo, porque se a gente tentar abrir esse arquivo, ele vai mostrar que não tem nada, está vazio esse arquivo, né? Legal. Para a gente saber aonde foi gravado esse arquivo, já que a gente só informou o nome do arquivo sem o seu caminho, né? A gente pode verificar o caminho absoluto desse arquivo com o método getAbsolutePath. Vamos procurar aqui o código-fonte para a gente testar. Executando. Nesse caso, estou usando um sistema operacional Linux, cujo sistema de arquivos é um pouquinho diferente do Windows, né? Ele começa pela pasta, pelo diretório raiz. Então, está em Home, Wagner, a pasta Eclipse Workspace, o projeto 91, e lá está o arquivo, nome do arquivo, .txt. Vamos testar se o arquivo é gravável. Então, antes da gente fazer uma gravação, ou para a gente simplesmente verificar, a gente pode usar o método canWrite, para saber se ele é gravável, que vai retornar um boolean verdadeiro ou falso para gravável, não é verdade? Vamos, então, pegar aqui o código-fonte. Vou pegar somente a linha do canWrite e acrescentar aqui. Vamos ver o último boolean, aqui ó, true, indicando que esse arquivo é gravável. Nós podemos também verificar se o arquivo é legível, ok? Se ele não está protegido, alguma coisa nesse sentido. Para isso a gente usa o método canRead, que vai retornar um boolean para verdadeiro, no caso dele estar legível, ok? Vamos pegar aqui, então, somente a linha do canRead. E executar. O último aqui, boolean, indica que ele está legível também, né? Ele pode ser lido, o seu conteúdo. E agora vamos excluir um arquivo. Qual que é a ideia da exclusão do arquivo? A gente usa o método delete. E aí é que eu fiz uma manipulação do nosso código-fonte para partir somente do create new file, verificar se existe já o arquivo, delete e verificar de novo se o arquivo existe. Ok? Então, se for criado o arquivo, ele deve existir, retornando true. Depois da sua exclusão, a gente verifica se ele existe e deve retornar falso, porque ele foi excluído, não é verdade? Então, vamos pegar aqui o código-fonte, somente essa parte do delete e do exists, certo? Aqui nós vamos dar uma limpada nesse código-fonte para deixar somente o create new file, o exists, o delete e o exist depois de excluir o arquivo. Vamos executar? Então vamos verificar, ó. Ele tentou criar o arquivo e o arquivo existia. Como ele existia, retornou true para exists. Em seguida, executamos o delete, ele retornou true porque foi excluído normalmente. E aí foi verificado se ele existe, agora falso. Então, a gente pode verificar aqui que o arquivo não existe mais, que ele foi excluído. Se a gente executar novamente, aqui vai alterar, né? O primeiro boolean vai alterar para verdadeiro. Vamos verificar, ó. Então, por quê? Ele criou o arquivo com sucesso. Porque não existia esse arquivo, né? A gente deletou, a gente excluiu a última vez. E em seguida, a gente verificou se ele existe. Como acabou de ser criado, ele existe. Como ele acabou de ser excluído, ele não existe mais. Certo? E com isso, a gente termina essa parte de demonstração aqui da manipulação genérica aí de arquivos texto em Java, ok?